eu quero convidar todos vocês para a gente, eu não quero assim, eu vou pregar, não, eu quero juntos, né, juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Assim, a palavra de Deus é algo que chega a ser inexplicável. E todas as vezes que a gente se dá a oportunidade de ler a Bíblia, é como se a gente estivesse abrindo um baú que contém muitas pedras preciosas, e na mexida desse baú, a gente encontra cada vez mais pedras de maior preciosidade que em outro momento passou desapercebido. E ontem, sexta-feira, na nossa reunião de oração, aqui na Casa das Nações, o meu esposo, o pastor Ezequiel, ele fez uma ministração no livro de Atos, e deu uma ênfase à pessoa, até mesmo de Barnabé. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é sobre algo que no momento que ele estava fazendo essa mexida nessas pedras preciosas, uma escapuliu assim aos meus olhos, e que eu nunca tinha parado para me aperceber da grandiosidade do que está escrito em Atos, capítulo 13, precisamente no versículo 2. Atos, capítulo 13, versículo 2, que vai falar assim, que servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo então se manifesta, fala e diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, a gente percebe a manifestação do Espírito Santo, falando, dando direcionamento, dizendo, esclarecendo, né, o que era que tinha que ser feito, que Saulo e Barnabé tinham sido escolhidos para realizar uma obra. E, mediante o que eles ouviram, continuaram jejuando, continuaram orando e colocaram, pôr as mãos sobre os dois e o despediram. Tipo assim, vão, mas para onde? Para onde que eles iam? O Espírito Santo não disse. O que que eles iam fazer? O Espírito Santo não disse, só disse que tinha uma obra para eles, que eles tinham chamado para realizar uma obra. E aí eu fiquei curiosa para saber que obra foi essa que Barnabé e Saulo eles realizaram, né, segundo o que o Espírito Santo tinha falado. Aí no versículo 4 diz assim, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, aí eles desceram a Seleucia e pegaram uma embarcação. E a obra não foi em Seleucia, eles foram para Chipre. Aí chegaram a Salamina, e lá na Salamina eles começam a fazer a obra. De que maneira eles estavam fazendo a obra que o Espírito Santo os tinha chamado para realizar? Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, né? E não estavam desacompanhados, tinha um João que estava cooperando com eles, provavelmente João Marcos. Daí de Seleucia, né, ali de Salamina, após pregar e anunciarem a palavra de Deus aos judeus, eles atravessam a ilha e vão até Pafos, e lá eles encontram um certo judeu que tinha a prática da magia. E daí diz assim, daí era falso profeta, e ele era chamado Bar Jesus.
E não só encontraram esse falso profeta, mas encontraram uma autoridade, que era o procônsul Sérgio Paulo. E esse Sérgio Paulo se interessou, que chamou Barnabé e Saulo, e ele queria saber mais da palavra de Deus. Isso também era a obra para a qual eles tinham sido chamados. E aí, o judeu lá, que o nome dele era Elimas, né, se levanta para interceptar a grande obra do Espírito Santo, através da vida de Barnabé e Saulo, na vida do Sérgio Paulo. Só que o apóstolo Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo e dá uma repreendida, porque ele não olha, ele não fala, ele não diz Elimas, ele diz filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Tu não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor. E aí eu aprendo que na nossa jornada para realizar o chamado a qual o Espírito Santo tem nos chamado, sempre vamos estar nos deparando com os falsos profetas, com as pessoas usadas para tentar inibir, tentar fazermos retroceder naquilo que nós temos que realizar, né, como obra do Senhor. E aí diz assim, e contra ti vai aí a mão do Senhor e tu vai ficar cego, e assim como Saulo falou, assim aconteceu. Então, foi necessário a manifestação do inimigo na vida do Elimas. Por quê? Porque através dessa situação, da repreensão de Saulo, e de ordenar que ali haveria a manifestação da cegueira, e o Elimas ficar cego de imediato. Aí nos é dito que, no versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E é só trazendo sempre a lembrança. Apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. E aí é dito que eles partem da localização chamada Pafos, aí vão a Perge, e aí consegue prosseguir e chegam até a Antioquia da Pisídia. E eles entraram numa sinagoga, um dia de sábado, assentaram-se lá, ouviram a lição da lei, dos profetas, e então mandaram dizer, né, os líderes da sinagoga, varões e irmãos, e isso para Barnabé e Saulo, se tens alguma palavra de consolação para o povo, falai. Isso é obra do Espírito Santo, dando oportunidade. E Paulo se levantou, pediu silêncio e começou a discursar, e começou a ministrar a palavra do Senhor, começou a exortá-los, né? E aí nós vamos vendo, ao longo desta pregação de Paulo, aí vamos observar que o povo, ele começa a ficar sacudido, tocado pelas palavras de Paulo. E, diante de tudo, nos ditos aqui que muitos, né, creram naquilo que Paulo estava ministrando. E então a gente percebe, no versículo 42, diz assim, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse pregado a mesma coisa. Ou seja, nessa reunião
dos judeus na sinagoga, havia também gentios. E os gentios ouviram a ministração. E ao ouvir a ministração, eles pediram, volta, 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 vem no próximo sábado e fala para nós as mesmas coisas. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus, né, religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais os exortavam, dizendo que permaneçam na graça de Deus. Mediante o convite, no versículo 44 é dito, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade. Olha, agora não era um grupinho, não era pouca gente, toda a cidade, juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Lembrando-se que essa era a obra a qual o Espírito Santo tinha chamado e separado Barnabé e Saulo. E no versículo 45, estando os judeus vendo a multidão, aí entra uma coisa bem ruim do ser humano, que é a inveja. A inveja. E aí começaram a blasfemar e começaram a querer contradizer aquilo que Paulo dizia. Mas tanto Paulo quanto Barnabé, eles foram ousados e falaram, tipo assim, na lata, na bucha, na cara, né, dos judeus, dizendo, era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que vocês rejeitam, né, vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós iremos nos voltar para os gentios. Eis aí a obra para a qual o Espírito Santo tinha chamado a Saulo e a Barnabé. E aí é dito aqui o seguinte, no 48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E aí houve a questão dos judeus armarem casinha, situações para tentar barrar a obra que o Espírito Santo, e preste bem atenção que eu estou dando ênfase a isso, a qual o Espírito Santo tinha escolhido, chamado e enviado estes dois para fazerem. Versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegrias e cheios do Espírito Santo. Aí no capítulo 14, aí fala já que em Icônio, eles novamente entraram numa sinagoga, falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos também. Os judeus incrédulos, eles incitaram, irritaram, tentando produzir desânimos nos gentios. Então, detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunha à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividia-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e até houve um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem os enviados pelo Espírito Santo de Deus e apedrejar. Então, eles foram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, para a província circunvizinha. Versículo 7 do 14. E ali pregavam o Evangelho. Aí estava sentado em Listra aquele varão que era doente dos pés, que era coxo, desde o ventre da sua mãe. Ele ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E ele disse assim, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou.
E as multidões vindo, os sinais, a cura se manifestando através de Paulo, levantaram a sua voz e disseram em línguas licaônica, fizeram seus deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Aí muda o nome de Barnabé para Júpiter, e chamam de Paulo de Mercúrio, né? E chamava ele, dizia assim, porque ele era o que falava, era o que pregava. Aí o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, ou seja, a questão da idolatria, da distorção, né, da questão da religiosidade, e trouxeram para a entrada da porta touros, grinaldas, né, e queriam até mesmo ofertar sacrifícios, achando que Barnabé e Paulo eles eram deuses. E aí vem mais uma vez uma ministração, né? E nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, anunciamos que vocês se convertam dessas vaidades, se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, tudo quanto há neles. E novamente há uma grande ministração da parte de Paulo, né? E aí sobrevieram os judeus lá de Antioquia a perseguir, né? E conseguiram convencer a multidão. Aí Paulo foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, né? E as pessoas pensavam que ele estava morto. E ele então se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, ele saiu para Derbe. E diz que lá em Derbe eles anunciaram o evangelho, fizeram muitos discípulos e fizeram a viagem de volta a Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, elegeram anciãos em cada igreja, organizaram, né, a igreja, e diz assim, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aí foram para Pisídia, foram para Panfilha, anunciaram a palavra em Berge, desceram a Atalha e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então, este versículo 26, ele traz a parte conclusiva do que começou em Atos 13, 2. O Espírito Santo falou, disse que tinha uma obra, não disse onde era, como era, com quem era, de que maneira ia ser, que ia acontecer, não falou dos momentos de alegria e muito menos das situações de sofrimento aqui, até mesmo de apedrejamento. Né? Isso não foi revelado, só disse que tinha uma obra. E aí a gente vai descobrindo que não é diferente a nossa história de chamada para fazermos a obra do Senhor, para a obra que Paulo e Barnabé foram chamados. E nós sabemos que, assim como nos dias de Paulo, existem pessoas hoje de que não creem, outros que têm inveja, outros que armam situações para atacar a nossa moral, a nossa honra. Todo este cenário, ele, na realidade, ele não é surpresa para nós, para quem lê a palavra de Deus. E por que é necessário falar isso hoje? Porque a gente percebe que há muitos cristãos com a Bíblia fechada e constrói um castelo imaginário e romantizam muito a questão da obra do Senhor. E só querem o bônus da obra do Senhor. Mas o ônus, ele é tão real quanto o bônus. A questão é
qual é a proporcionalidade do nosso amor para com o Senhor, ao ponto de nós não retrocedermos diante dos apedrejamentos, diante das falsas acusações, a quem olha para trás e abandona a obra, abandona os desígnios do Espírito Santo. Porque é muito centrado na nossa mente que a obra do Senhor é aquela de ir para o culto, de estar no conforto do ar-condicionado, de estar, seja na regência, seja na direção de algum departamento. E se a pessoa não estiver dentro desse parâmetro, é como se ela não fizesse a obra do Senhor. E aí a gente aprende aqui que era no contato com as pessoas diária que Barnabé e Saulo estavam fazendo a obra do Senhor. Eles não desperdiçaram a oportunidade de falar dos feitos de Deus, da palavra de Deus. E é uma reflexão para nós hoje, como tem sido o nosso empenho, o nosso desempenho, as nossas atitudes, o nosso posicionamento em relação ao chamado que o Espírito Santo fez. Eu ainda não era crente, eu via o meu nome ser chamado, Sara. E às vezes eu estava na frente de casa, eu entrava correndo e dizia: oi, mamãe, você me chamou? Não, não chamei não. E aquilo estava se tornando tão repetitivo, que um dia a mamãe disse assim: ah, minha filha, deve ser a morte. Quando tu ouvir chamar, tu diz assim: ah, só quando a galinha cria dente. E eu não sabia que era o Senhor me chamando, e chamava pelo nome, né? Então, hoje, recentemente, eu completei 63 anos, precisamente agora, dia 20, completei 63 anos. Então, em torno de 30, acho que isso uns 30 anos atrás, 33, eu trabalhava no Banco do Brasil e eu tive uma revelação daquele personagem me dando um decreto assinado por Deus para eu trabalhar com criança. Eu dizia para aquele personagem: trabalhar com criança eu não trabalho, não. Naquela revelação eu fui rebelde. Eu devolvi o documento, o decreto de Deus. Aquele personagem disse assim: você vai pagar um alto preço. Eu disse: eu pago um alto preço, mas não trabalho com criança, não. Eu tinha pavor de trabalhar com criança. Me achava muito incapaz. Isso sendo mãe de 4 filhos, né? Me sentia incapaz. Com uma semana eu esqueci. Sofri, não entendia por quê. Sofria, mas não entendia. Até que acho que uns 20 anos, uns 15 anos depois, quando foi trazido à existência a estrutura do que hoje a gente chama Casa das Nações, um prédio de 2 andares, meu esposo perguntava assim: e aí, Zara? Eu disse: eu não sei o que a gente vai fazer. Até que o Senhor virou a chave, me trouxe a lembrança do trabalho com criança. Então, hoje, de cabelo branco, fazendo a obra que o Espírito Santo tinha me chamado. E aí eu levo um peso comigo, que eu perdi uma geração. E hoje a gente não trabalha com filhos de crente, a gente trabalha com criança em área de risco, a gente trabalha com criança, filhos de faccionados. Levando a palavra, essa palavra
pregando a palavra. Não fazendo mais ou menos do que isso, mas fazendo isso, pregando a palavra. E existe o momento das alegrias, existem os momentos de choro, existem os momentos do levante, né? Vamos até o fim. E hoje eu me sinto assim, realizada, fazendo a obra do Senhor. E eu aprendo aqui também, nessa leitura que nós fizemos, tudo tem o seu tempo. Teve o tempo para o início, para a execução, e o versículo 26 do 14 diz: encomendando a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então, você que nos ouve, nesse exato momento, posteriormente, não se recuse a fazer a obra do Senhor. Não é um caminho fácil, mas também não é difícil. É possível fazer a obra do Senhor. É possível sair inteiro diante das afrontas, tendo a consciência, né, do chamamento do Senhor. Que a minha oração, a minha petição, que nós estejamos intercedendo pelas pessoas que estão dentro da igreja, estão perdidas no sentido do valor das suas próprias vidas, que entram em questionamentos psicológicos, emocionais, até mesmo sabendo quem eu sou, deixa de ser o que é. Eu quero declarar aqui que você é uma pessoa chamada pelo Espírito Santo de Deus. Simplesmente é só abrir a boca e falar do que Ele fez na sua vida. Do grande poder e do grande amor do nosso Deus. Amém?